Uma leitura corrida da estrutura, então um histórico, certo, de como a gente chegou até aqui, o panorama dos participantes, a apresentação dos painéis, né, da Jane e da Annalise, com acesso, e da Carmen, com acesso direto ao material que elas apresentaram, né, entendendo que é importante o coletivo ter acesso. Depois, trazer na íntegra a discussão dos grupos de trabalho, dos segmentos e dos temas, com um pequeno texto introdutório, né, que venha explicar a dinâmica de trabalho, o objetivo que estava posto e aí listando os resultados. E ao final, considerando com destaque de questões em comum e questões que são particulares de cada segmento, né? E finalmente o que a gente deliberar nessa plenária final. Então essa estrutura que a gente pretende, tá? Levando em conta aqui o questionamento que já foi levantado, que aí assim, o que vem de consideração na plenária final é justamente o que a gente pretende construir aqui como síntese dos debates que a gente fez até aqui. Certo? Tá claro, gente? Assim, alguma consideração em torno da estrutura do relatório, consideração do tipo concordamos, não, agora sim, considerações do tipo não concordamos, faltou alguma coisa, mas alguma coisa de estrutura, porque o conteúdo dele a gente discute em seguida. Então, o professor levantou a mão ali. Quem sou eu para discordar de uma estrutura, né? Eu acho que a concordância e a discordância é realmente coletiva, ou pelo silêncio ou pela expressão. Mas eu acredito sim, que deve ser colocado e chamada a atenção que em maneira alguma, em momento algum, foi votado que se concorda e que se é voz do nosso fórum enquanto coletivo o que tiver expressado pelos segmentos e pelas outras discussões. Porque não foi aprovado, não foi discutido, foi apresentado. Então eu acho que essa ressalva é fundamental. E no que for deliberado aqui, bem ressaltado o que foi deliberado, o que foi aprovado. Porque muitas das questões que foram apresentadas, principalmente nesse segundo momento, são muito polêmicas, não se tem consenso de muitas coisas que foram apresentadas, e sair como voz do Fórum de Santa Catarina, para nós levarmos para Bahia, para Salvador, e de levarmos como assim, a discussão do nosso fórum, eu acredito que eu não concordaria nesse sentido. Mas com a ressalva de que não houve discussão, que não houve aprovação, que não houve, aí para mim está perfeito, maravilhoso, endosso, dou parabéns, é difícil. Acredito que a gente tem que repensar essa lógica de um dia e meio para fazer tudo isso. Eu concordo plenamente com o Zé Manuel, mas eu quero acrescentar o seguinte: eu não me sinto contemplado na apresentação, na estrutura das questões que eu levantei. Eu não discordo da estrutura, acho que ela está de bom tamanho, a estrutura do texto, não tem problema. A questão é que o que eu estou levantando são aí eu vou pegar o Zé Manuel, são aspectos que foram trazidos nas apresentações, que são polêmicas sim, mas além disso, algumas são contraditórias de um para outro. Vou dar um exemplo bem simples, né? Se fala em diversidade, intersetorialidade, e nas apresentações só apareceu educação dos jovens adultos escolar urbana. Não apareceu em momento algum educação dos jovens adultos do campo para quilombola, para indígena, coisa parecida, que já foi apresentado em outros grupos, em outros momentos. Só para ter um exemplo. Sem falar, sim, mas não na apresentação de política de intersetorialidade. Na questão de currículo, a concepção de currículo apresentada está em descompasso com o que foi apresentado sobre a avaliação. Se falou em avaliação e se estava metendo o pau na certificação IEJA, e o pessoal já apresentou ali como se estivesse defendendo. Então são essas contradições que nós temos que definir. O que nós vamos tirar como ponto comum? E isso não é senso comum, em hipótese alguma. Sim. Não sei se tem mais alguma intervenção. Porque assim, nós estamos entendendo que... Tá? Só um segundinho. Nós estamos entendendo, viu, os dois que se manifestaram, que este é o objeto do momento seguinte. Uma vez a gente concordar com a estrutura do relatório, são considerações que tem que ir no que está posto ali como considerações
da plenária. E considerações da plenária significa a gente fazer o registro no relatório do que a gente identificou como contradições, como pontos em comum, como pontos que a gente tem que amadurecer. Eu entendi, meu amigo. Só que a colocação que a Cida trouxe é que seria colocado nesse documento a fala na íntegra do grupo. O que ocorre é que essa colocação que foi apresentada, ela tem contradições com os outros. Nós vamos apresentar no encontro nacional que nós temos essas contradições e nós não nos demos conta da questão do documento? Podemos debater. Ou, na deliberação, vamos dizer, somos contraditórios sim, ponto. Podemos debater e mudar essa forma de registro, professor. Então, Nelton, se fosse contraditório, eu acho que não era tão problemático. Acho que tem coisas que se contrapõem e aí é sério, né? Eu queria só trazer uma questão que eu acho que é séria, assim, sobre a questão do fórum, né? O que é um fórum? Ontem a gente se perguntava no nosso segmento. Ontem, das 9 horas de trabalho que nós... Para mim, fórum é um lugar que você tem que discutir, do início ao fim, né? Ontem, das nossas 9 horas de trabalho, nós ficamos 7 horas ouvindo, 7 horas com a bunda sentada, que chegou a ficar dura, né, em alguns momentos. E tivemos 1h30, tirando as nossas apresentações e questões, para fazer a discussão do segmento. Hoje, nós tivemos 3 horas especificamente de trabalho e não conseguimos fazer a discussão. E é claro que isso chega no final, a gente vai se incomodar, porque a gente não discute. A gente fica ouvindo e aí... Então, eu acho que eu tenho uma proposta que a gente faça um debate sobre o que é um fórum. Né? Possa eu estar equivocada. Bueno, mas aí então... Aí é problema meu, né? Mas eu acho que essa problemática a gente tem que fazer. Por exemplo, um fórum é um lugar que a gente tem que discutir concepções. Inclusive, nesse Hereja, a gente não discutiu concepção de educação de jovens e adultos. Aquilo que a professora dizia ontem, o que nos unifica? É a concepção. E apresentando aqui todas essas apresentações que para mim não são propostas, e eu acho que nem é uma questão de consenso, porque a gente não produziu nenhum conflito, né? Tem problemas. O currículo tem uma concepção de jovens e adultos que a diversidade não tem a mesma concepção. Então, são questões que não são nem contradições, porque se fosse, estava contemplado no método, né? Mas não está. Tem coisas que se contrapõem, e aí é complicado. Vamos tentar um movimento aqui, assim. Não tendo, que a gente está entendendo que não tem... problema com relação à estrutura do relatório, certo? Então nós estamos propondo agora abrir a discussão dos pontos que a gente entende que merece algum destaque na discussão, certo? De contradições, de possíveis pontos em comum, assim, do que a gente debateu nesse dia e meio, apesar do nosso pouco tempo agora, mas que a gente levante considerações que são importantes e relevantes que entrem no relatório, que a gente consiga identificar, estou entendendo aqui que seja pelo menos possível identificar, inclusive a nossa dificuldade de entrelaçar, né, o que parece que ficou evidente nos grupos de trabalho, dos nossos pontos conflituosos que a gente precisa amadurecer, mas que o grupo ajude a indicar quais os pontos que nos unem, os pontos que podem contribuir para os nossos avanços, entendendo que ou que seja avanço, a gente já dá cabo, inclusive, de propor no formato que a Analise provocou. Se tiver alguma ação em vista, a gente já indicar quem vai assumir, quando, em que condições, e entender que os pontos que a gente eventualmente tem em conflito, tenha em problema, também que tipo de ação que a gente pode estar tomando para poder superar as nossas dificuldades, os nossos conflitos, as nossas limitações, certo? Então a gente vai abrimos as inscrições, nós não discutimos o tempo, mas é importante, eu já termino e passo lá. Não, mas não é intervenção, que é um esclarecimento da tua fala. Pode ser? Então é o seguinte, em cima do que foi colocado, você já está encaminhando uma proposta que a gente faça levantamento do que nos une, o que é contraditório. O que eu fico pensando, nós quando tivemos um momento de apresentação, nós tivemos 5 minutos ou 6 minutos para apresentar sem possibilidade de levantar essas contrariedades. Agora, qual é o tempo que nós vamos ter? Porque se a gente for só levantar e ver uma estratégia de discussão é uma coisa.
Agora eu entendo que com pouco tempo discutir concepções que são contrárias aí não dá. É isso que eu não estou entendendo. E se é só eu que não estou entendendo, me desculpe, se nós vamos discutir concepções contrárias, que aí nós não vamos terminar em meia hora, que é a proposta. Então, eu não sei. Uma avaliação que a gente fez no grupo, gente, uma avaliação que a gente fez no grupo dos representantes é a experiência do Eneja, que ao terminar, quando se tem equipe de sistematização, ao terminar o trabalho dos grupos, o Eneja sempre fez um esforço enorme de passar item a item. E a gente já descobriu que é um trabalho hercúleo, né? Que assim, só a Analise com o esforço acadêmico de pesquisadora conseguiu produzir uma síntese, que em plenária a gente tem uma dificuldade enorme. Por isso que nós estamos propondo, viu, professora, fazer agora aqui um pequeno inventário dentro das possibilidades que a gente conseguiu construir neste primeiro Eneja. Talvez por isso que a gente está abrindo, inclusive, em seguida a discussão do processo de continuação disso dentro do Eneja e dentro de um possível segundo Eneja. Tem uma consideração lá do professor? Não, é só para esclarecer, basicamente isso. Nós não vamos ter tempo de rediscutir tudo, né? Mas é para pontuar questões que a comissão depois vai ter o pente fino de ir lá e olhar. Eu acho que é isso que nos cabe agora em função do tempo disponível, né? Não vai haver a possibilidade de fazer todo esse trabalho com o que tu disseste, eu concordo. Não, a gente pode instaurar um processo aqui de como que a gente vai tratando as questões todas. Tudo bem? Eu tenho uma sugestão, não sei, com relação ao formato do relatório. É o caso de falar agora ou esperar até agora? É agora. Então, assim, ó... Só um pouquinho, professor, deixa passar o microfone. A professora tá. Tendo em vista que existe eco para o que está sendo falado entre vários ouvidos, que eu vejo alguns consentimentos, eu penso que na hora que trouxer o texto que traz o que foi discutido pelos segmentos e seja colocado como anexo. Não seja parte do documento que nós colocamos nossas considerações, nossas descobertas de possíveis contradições, negações, fica lá como anexo. A pessoa que quiser, mas dá o quadro nosso. Nós vivemos essa contradição, esses conflitos, essas negações, sei lá que palavra, entendeu? Mas como formato, coloque em anexo depois do fim, 2 pontos. Há consenso em relação a isso, gente? De colocar aquilo que cada um dos grupos de trabalho, né, por segmento ou por eixo, encaminhou, apresentou, ser colocado como anexo e não como o resultado final das deliberações, das indicações, dos encaminhamentos do fórum. É isso? Ok? Porque muda um pouco no desenho da estrutura, e está correto, né? Agora para discutir isso. Ok. Eu acho que a gente não vai dar conta de tudo isso. Agora, eu também não concordo que põe em anexo, né? Porque nós tivemos aqui um esforço grande esses 2 dias e o entendimento é de que as coisas são encaminhadas. Então, eu acho que nós temos que confiar na comissão que vai fazer e não pode ser um anexo. Não vai virar o anexo do anexo, já foi aqui, tem concepções diferentes. Bom, nós ficamos aqui 2 dias fazendo um consenso. Bom, se não há, a comissão é para isso. Então eu acho que anexo não cabe. Eu vou fazer uma pergunta assim, vou tentar a minha objetividade aqui. Se a proposta do José Manuel... Só um segundo, gente. Se a proposta do José Manuel significa a gente pôr em anexo o que foi o trabalho dos grupos, que eu não entendi. Eu entendi que pode ir em anexo qualquer discussão que a gente não conseguir superar, mas que o trabalho dos grupos, o que foi produzido pelos grupos, permaneceria, com as considerações que a gente vai construir aqui na plenária, do que a gente considera como sendo ponto de convergência e do que a gente considera como problemático e que tem que ser amadurecido. Porque o que muda a estrutura do texto é a gente botar o resultado dos grupos no anexo, que é o relato na íntegra do que foi discutido aqui, que é o teor do debate, que é o objeto da nossa discussão neste momento, certo?
Porque o difícil é isso. Se a gente... É que se a gente não entrar propriamente dito na discussão, a gente vai ficar discutindo a forma e o conteúdo vai. Então eu proponho que a gente abra a discussão dos pontos que entre nós a gente considerou relevante, que é importante destacar, que é importante amadurecer, e aí ao destacar e amadurecer dizer como, com quem, onde e quando, e dos pontos, veja que eu estou propondo uma metodologia que vale para as duas coisas, para os nossos conflitos que a gente tem que resolver, e aí a gente tem que dizer quando, onde, como, com quem, e dos pontos que a gente tem concordância que tem que avançar, também como, onde e com quem. Né? Para não ficar na pura forma, assim, a gente até indicou, mas uma coisa que veio para o debate foi o PNE. Então muitas das nossas propostas a gente pode entender que tem que ser traduzidas para dentro do PNE. Concordo, professor, que se a gente não amadurecer as contradições, como que a gente vai propor no PNE? A gente não pode propor no PNE uma contradição explícita. Né? A gente tem que sair daqui desafiado a tentar botar no Plano Nacional de Educação aquilo que nos unifica. Né? E aquilo que não nos unifica tem que ir para a mesa de debate. E isso tem prazo, certo? Então, assim, eu estou propondo que a gente entre na discussão do conteúdo que a gente pretende, com o pouco tempo que a gente tem, e aí até o processo de discussão pode ajudar a gente a entender como que a gente traduz isso no relatório ou não. Pode ser? Pode. Uma proposta de meio. Alternativa. Alternativa. Talvez naquele item, botou histórico, os participantes, os painéis, depois a discussão dos GTs. Talvez essa parte, ao invés de botar discussão, as propostas. Porque aí o ENEJA tem que ser propositivo no ENEJA. Então vai só as propostas que forem consensuadas. Né? E depois os considerando onde vem um pouco dessas questões aí que os grupos colocaram. E os anexos com o resultado todo na íntegra dos GTs. Porque aí nos documentos apresentados tem um pouco de contexto, tem um pouco de questões, não é? Tem algumas propostas. Sim. Esse, que é o corpo da apresentação, fica aí um anexo. Mas a gente traduz as propostas aqui. Tira as propostas, inclusive o documento final fica mais enxuto, né? Porque tu tem as propostas já incluídas nele. Que eu acho que é um pouco do que o professor propôs. De qualquer forma vai estar contemplado dentro do documento. Eu pergunto para a contradição que foi apresentada, tudo bem? Então beleza.